Lucas capítulo 6, de 6 a 11, diz assim: No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos, os fariseus, e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Senhor, obrigado, ajuda-nos nesta hora, que a Tua palavra possa ser como uma semente que ela é e frutificar em cada coração nesta noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Uma vez eu preguei aqui nesse texto a mensagem chamada Pedagogia da Cura, mas Deus compartilhou comigo algumas outras lições desse texto, e eu mudei o tema da mensagem para o meu milagre. Eu queria que você repetisse comigo: o meu milagre. Existem situações na nossa vida que somente o milagre. Nós acabamos de ler aqui, antes da oração, pedidos de milagre. Milagres de cura. Milagres sobrenaturais. Milagres em que Deus terá que mover o sobrenatural. O que não é nada difícil para o Senhor. É impossível para nós, mas para Deus é perfeitamente possível. Você concorda com isso? Para Deus é perfeitamente possível mover o sobrenatural. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os pequenos milagres de cada dia, que na verdade são grandes milagres. Você ter acordado hoje é um grande milagre. Você estar vivo hoje aqui, nesta noite, é um grande milagre. Só que como faz parte da rotina da vida, parece que é um pequeno milagre. Talvez seja por isso que a Bíblia diz: não despreze o dia das coisas pequenas. Porque as coisas pequenas podem nos ensinar muitas coisas grandes. Grandes lições. A vida é feita de milagres. Eu me lembro quando eu era bem pequenininho, isso já tem tempo, bem pequenininho, minha mãe acordava a gente 5 horas da manhã, 5h30, para dar tempo de arrumar tudo direitinho, minha irmã, e a gente ir para o colégio. 7 horas entrávamos na escola. E eu me lembro que, como não tinha nem relógio de parede lá em casa, ela ligava a rádio relógio, para ela ficar controlando a hora, e a hora vinha. E ela ficava para ela não se perder. Eu me lembro que eu escutava assim: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Sabe o que significa? Que nós precisamos viver cada minuto que passa intensamente da melhor forma possível. Que passou o minuto, passou, não volta mais. Vai vir o próximo, mas esse não volta mais. A história que nós lemos no texto de Lucas, capítulo 6, de 6 a 11, narra a cura de um homem que tinha uma mão atrofiada. Ele tinha uma mão, em algumas versões chama de uma mão mirrada, encolhida, ressequida, atrofiada. Aquela mão praticamente não servia mais para nada. Era uma mão que não tinha serventia. E o texto nos diz que no sábado, porque o versículo 6 começa assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga. O ele aí é Jesus.
Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga era um local de ensino. O templo era o local de sacrifício e adoração. Era o local de oração. Mas a sinagoga era um local de reunião e o culto era diferente, era um culto de ensino. Era como se fosse uma escola bíblica dominical. E ali aconteceu um milagre. Às vezes o milagre pode acontecer na escola bíblica dominical. Dá uma cutucadinha de leve na pessoa que está do seu lado, de leve para você não machucar o fígado dela. Dá de leve e diz assim, está vendo? E você ainda não quer vir para a escola bíblica dominical? A sinagoga e o templo representavam as duas facetas da igreja, dois aspectos da igreja nos dias de hoje. A igreja hoje é local de ensino, local de sacrifício, de culto e de adoração e de oração. Isto indica que Jesus naquele sábado foi para a igreja. Amado, só vive uma vida saudável e curada espiritualmente quem gosta de vir para a igreja, como o irmão Roberto fazia. Quem gosta de vir para a igreja. Você conhece um crente, se ele está sarado espiritualmente, se ele está no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você conhece um crente enfermo espiritualmente, quando ele não vem para a igreja, quando qualquer coisinha ele não vem para a igreja, esfriou um pouco, não vem para a igreja, choveu, não vem para a igreja, está doendo a ponta do dedão, não vem para a igreja, está doente. Precisa de cura, precisa de restauração. Jesus foi para a igreja. Diga assim, o meu milagre pode acontecer num culto. Neste culto. Você acredita? Olha a importância de estar no culto, meus irmãos. Olha a importância, meus irmãos, de estar no culto. Jesus estava na sinagoga naquele sábado. E começou a ensinar, diz o versículo 6. Sabe o que isso significa? Que Jesus fazia alguma coisa na igreja. Jesus, quando entrava na igreja, não era um mero espectador. Jesus queria sempre fazer alguma coisa na igreja. Quem tem Jesus como referencial aqui, levanta a mão de vida. Amém? Se você tem, você precisa fazer alguma coisa na igreja. Jesus chegava na igreja, ele queria logo fazer alguma coisa. Queria ensinar, queria pregar, queria cantar um hino, ele queria fazer alguma coisa. Ele não era um mero espectador. Não seja um mero espectador. Faça alguma coisa, se envolva, participe. Porque na tua participação o teu milagre acontece. Na tua participação. Mas diz o texto que ele começou a ensinar ali. E o que nós estamos fazendo na igreja? Com a nossa vida espiritual. E diz o texto também, e estava ali um homem. Este homem. É interessante porque o texto bíblico não diz, estava ali um homem importante. O texto bíblico não diz, estava ali um homem rico. Estava ali um homem pobre. Estava ali um homem... O texto bíblico diz, estava ali um homem. Sabe o que isso significa? Que não há privilegiados para Deus. Todos são alvos do seu amor e da sua graça. Todos são alvos. Todos. Então, se você entrou aqui nesta noite e não se julga importante, saiba que você é muito importante para Jesus de Nazaré. Tão importante que Ele deu a sua vida por você. É isso que a Bíblia diz. Estava ali um homem. Não disse alguém importante, diz apenas um homem. Mas um homem que tinha a mão direita atrofiada. Mas olha o que diz antes. E ele estava ali. Ali aonde? Na igreja.
Repita comigo. Quem está presente, recebe. Quem está ausente, não recebe. Quem está presente, recebe a palavra, a graça, a orientação, o poder, o milagre. Quem ficou em casa não recebe. Isso é sério, irmãos. Na igreja, a gente recebe. Na igreja, a gente recebe. Mas na igreja também a gente doa. Na igreja também a gente dá. Na igreja também a gente troca. Aliás, a vida cristã, ela é uma constante troca. Você recebe e entrega. Você recebe e entrega. Quem nos ensina isso? O apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11, instruindo a igreja acerca da ceia do Senhor. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Diga para quem está do seu lado, o que você receber do Senhor nesta noite, entregue para alguém. Amém? Entregue para alguém. Um homem que tinha a mão direita atrofiada, mas ele estava lá. Repita comigo, ele estava lá. Onde Jesus estava? Estar onde Jesus está não nos livra dos atrofiamentos da vida. Amém? Não pense que porque você é crente, porque você serve a Jesus, que você não vai ter a sua mãozinha atrofiada, não. Vai ter. Vai ter sim. Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos atrofiamentos. Todos nós temos. Mas ele estava lá. Porém, aquele homem foi restaurado, porque estava ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Aquele homem estava ali naquele sábado, naquela sinagoga. E porque aquele homem estava ali naquele sábado, naquela sinagoga, o milagre aconteceu na vida daquele homem. Se aquele homem não tivesse ido aquele dia, ele teria morrido provavelmente com a mão atrofiada. Sabe o que significa? Nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos oferece. Estar na igreja é uma oportunidade que você não pode perder. Amém? Não perca essa oportunidade. Amados, eu fico tão preocupado e ao mesmo tempo tão triste quando eu percebo que qualquer coisinha é motivo para não vir à igreja. Qualquer coisa. A pessoa não sabe o que ela está perdendo. Muitos milagres, muitas vezes não acontecem porque a pessoa fica em casa. E não vem para a casa do Senhor. E não vem para a presença do Senhor. Mas diz o texto que ele tinha a mão direita. A mão direita. A destra. Ela estava atrofiada. A mão direita. A mão direita representa o lugar da operação de Deus. Para onde fugirei da tua face? Onde me irei do teu espírito? Porque onde eu estiver, tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Sabe o que significa destra? Mão direita. Levanta a mão direita aí para cima. Diga, aqui está a operação de Deus.
Então toca com essa mão direita na mão do teu irmão, diz aqui, é na mão direita que o milagre vai acontecer, é na mão direita. Receba o poder da minha mão direita, receba a bênção pela minha mão direita, receba em nome de Jesus. Sabe o que significa? No atrofiamento dele, ele viu a glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida, não nas nossas virtudes, não nas nossas qualidades, não nas nossas capacidades, mas nos nossos defeitos, nos nossos atrofiamentos. Sabe onde está o lugar da glória de Deus na nossa vida? Na nossa dificuldade. No nosso problema. Na nossa enfermidade. Porque quando Deus resolve agir, aí nós vemos a glória de Deus. Amém? Então, agradeça a Ele pelo teu problema. Pastor, isso é ridículo. Não. Agradeça a Ele pelo teu problema. Porque é no teu problema que Ele vai se manifestar. E é através do teu problema que Ele vai treinar a sua alma. Que Ele vai trabalhar o seu caráter. Que Ele vai moldar a sua vida. Que Ele vai fazer coisa tremenda. É por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o versículo 7 diz, os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, presta atenção, o observavam atentamente. Os fariseus não duvidavam do poder de Jesus. Porque eles diziam, vamos ver se ele vai curar no sábado. Irmãos, os fariseus não estavam preocupados em ver a manifestação do poder de Deus. Os fariseus não estavam preocupados se Jesus ia fazer algum tipo de benefício. Os fariseus não estavam preocupados se a bênção ia chegar. Os fariseus estavam num culto, mas eles não estavam preocupados se o milagre ia acontecer. Eles só estavam preocupados em criticar. Eles só estavam preocupados em saber, será que o microfone vai funcionar direito? Será que o louvor vai ser legal hoje? Será que a palavra hoje vai fazer cócegazinhas no meu coração? Ou vai ser aquela marreta pesada? Será que eu vou rir um pouquinho hoje na mensagem, como se mensagem fosse entretenimento e não é mensagem revelação de Deus para a nossa vida ser viva e abundante? Os fariseus só estavam preocupados com uma coisa: como podemos pegar Jesus em alguma falha? Infelizmente, nos dias atuais, nos arraiais do Senhor, ainda temos fariseus. Que estão preocupados com tudo, menos com a glória de Deus, menos com o poder de Deus, menos com a bênção que vem do céu, menos em louvar ao Senhor, menos em agradar ao Senhor, menos em servir ao Senhor, menos em ver a operação de Jesus. Eles estavam lá. Não duvidavam do poder de Jesus, porque eles disseram, olha lá, vamos ver se ele vai curar. Mas eram opositores e esperavam o momento certo para acusá-lo. Agora, o que me chamou a atenção é que os fariseus eram opositores. Repita comigo, os fariseus eram opositores, inimigos de Jesus. Mas mesmo assim, eles observavam atentamente
O que Jesus fazia, dizia. Se os inimigos observavam atentamente, por que nós que amamos a Jesus não vamos observá-lo? Se quem é opositor observa atentamente, por que nós que amamos a Jesus não vamos observá-lo? Como eu posso observá-lo? Ele está aqui nesta noite, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei, diz o Senhor. Eu creio que Ele está aqui nesta noite. Se você ainda não observou que Ele está aqui, você está com algum problema espiritual, porque eu creio que Ele está aqui desde o início. E sinto a presença dEle aqui neste lugar. Sabe como você pode observar atentamente? A palavra dEle. Amados, na hora da pregação, toda atenção é pouca. Porque numa vírgula, o teu milagre pode chegar. Numa palavra, o teu milagre pode chegar. Numa preposição, o teu milagre pode chegar. Numa conjunção, o teu milagre pode chegar. Numa entonação do pregador, o teu milagre pode chegar. Numa interrogação, o teu milagre pode acontecer. Num ponto final, o teu milagre vem. Numa interjeição, o teu milagre acontece. Amém? Toda atenção é pouca para absorver a palavra do Senhor. Versículo 8. Vamos caminhar por cada hora. Olha o que diz o versículo 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Repita comigo aí. Jesus sabe o que todo mundo sabe. Mas Jesus também sabe o que ninguém sabe. Amém? Jesus sabe o que todo mundo sabe. Mas Jesus sabe o que ninguém sabe. Olha, o texto diz que Jesus sabia o que eles estavam bem. Jesus sabe o que você está pensando agora. A Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Sabe o que essa palavra quer dizer? Que Jesus sabe o que todo mundo sabe a meu respeito, mas Ele sabe o que ninguém sabe a meu respeito. De repente, nem minha mulher sabe. Jesus sabe quais são os nossos atrofiamentos. Jesus sabe o que sentimos, o que pensamos, o que escondemos, o que não confessamos. Jesus sabe. Ele sabe dessa dor que te incomoda. Ele sabe desse mau pensamento que te atormenta há anos. Ele sabe esse defeito que você tem, Ele conhece. Ele sabe esse sentimento que não sai de dentro de você e que machuca o seu peito, que volta e meia retorna para te torturar. Ele sabe de todas as coisas. E o mais importante, Ele não apenas sabe o que é, Ele sabe como retirar. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? E disse ao homem da mão atrofiada. Ele vai dizer algo importantíssimo, que Jesus sempre tem algo a dizer a respeito ou com relação àqueles que estão sofrendo, que têm defeitos, dificuldades, problemas, atrofiamentos, carências. Jesus sempre tem algo a dizer àquele que necessita. Eu posso não ter, você pode não ter, mas Jesus sempre tem algo a dizer. E como é que eu sei? É só abrir a palavra dele,
que Ele sempre tem algo a dizer. 4 atitudes Ele requer daquele homem para que o milagre acontecesse na vida daquele homem. Repita comigo, 4 atitudes. Primeira, Ele disse ao homem, levante-se. Sabe o que significa levante-se? Significa saia do seu comodismo. O homem estava sentado, assistindo, participando, ouvindo Jesus falar. Provavelmente sentado atrás, escondido, para que ninguém pudesse ver o seu atrofiamento, o seu defeito, a sua deficiência. Mas ele estava numa posição confortável, sentado, ouvindo o mestre falar. Quem não queria ouvir Jesus ensinar alguma coisa? Só que Jesus disse, o teu milagre também depende da tua participação. Levante-se! Nesta noite Jesus está dizendo, para o teu milagre acontecer, é preciso que você saia da acomodação. Levante-se! E aí, levante-se no teu trabalho, o milagre vai acontecer lá. Levante-se no estudo, o teu milagre vai acontecer lá. Levante-se na igreja, no teu ministério, o milagre vai acontecer. Levante-se! Diga para quem está do seu lado, levante-se, saia da acomodação. Segunda atitude, ele disse, venha para o meio. Sabe o que significa? Venha para o meio da igreja, venha para o meio da bênção, venha para o meio da vitória, venha para o lugar de destaque, venha para o meio da obra. O nosso milagre está em vir para o meio. Vem para o meio do evangelismo, vem para o meio da escola bíblica, vem para o meio dos homens de bem, vem para o meio das mulheres gerando vida, vem para o meio da nova geração, vem para o meio da geração de adoradores, vem para o meio do sopão do evangelismo, vem para o meio da obra de Deus. Vem para o meio. Porque Deus gosta de obrar no meio. Foram 3 emissários falar com Abraão. Mas o do meio, Abraão disse, Senhor. Vai lá ver o Szinho, está maiúsculo. Significa o próprio Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no meio da fornalha. No meio, quem estava lá? O 4º homem. Jesus foi crucificado no meio, entre 2 malfeitores. Deus gosta de trabalhar no meio. Diga para quem está do seu lado, Deus gosta de trabalhar no meio. Então, vem para o meio. Como dizia o bom comercial da Caixa, vem para o meio você também. Vem. Vem para o meio, meu filho. Vem para o meio, cai dentro. Vem para o meio da obra. Vem para o meio da batalha. Vem para o meio. E ele disse, vem para o meio. E ele se levantou. E foi. Porque quando Jesus ordena, acontece. Quando Jesus diz, está curado, está curado. Quando Jesus diz, está liberto, está liberto. Quando Jesus disse, vou fazer, ele vai fazer. Quando Jesus diz, vou restaurar, ele vai restaurar. Quando Jesus diz, vou salvar, ele vai salvar. O que ele faz, o que ele promete, ele cumpre. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou terminando. Ele se levantou e foi. Versículo 9. E Jesus lhes disse, aos que estavam ali, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Que os fariseus achavam que a guarda do sábado era maior do que fazer o bem a alguém. E Jesus disse, e ele já tinha dito no contexto anterior, até do sábado o Filho do Homem é Senhor. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Ou seja, o mais importante é fazer o bem. A bondade e a salvação não tem dia específico. É todo dia. É sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. Amém? Você pode dar glória a Deus?
Então diga para quem está do seu lado de novo. Eu sei que isso é chato, mas é só para você interagir. E não dormir. É você dizer para ele, para ela. Milagre, salvação, restauração, bondade, é todo dia. Ou você acha que tem um dia que Deus não faz milagre? Ele faz milagre todo instante. A todo instante. Milagre para Jesus é como respirar para a gente. Amém? Deus respira milagre. Deus vive milagre. Se você viver na ótica de Deus, você vai viver milagres. Versículo 10. Então olhou para todos os que estavam à sua volta. Por quê? Porque Jesus não olha só para um, ele olha para todos. Jesus olha para todos. E se todos inclui você. Então Jesus está olhando para você agora. Ele olha para todos. E ele olhou para todos que estavam à sua volta. E disse ao homem, terceira atitude. Repita comigo, terceira atitude. Primeira atitude. Levante, saia do comodismo. Segunda atitude. Vem para o meio da obra. Terceira atitude. Estenda a mão. Estenda a mão. Repita comigo. Estenda a mão. Sabe o que significa estenda a mão? 3 coisinhas, rapidinho. Estenda a mão. 3 ensinamentos. Primeiro, para o milagre acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. Jesus só, o impossível eu vou fazer. Tornar a mão atrofiada em boa, em normal. Mas o possível eu não faço. O possível é você estender a mão. Estenda a sua mão. Amém? Sabe o que significa? De repente, o grande milagre da cura vai estar numa consulta médica. Você tem que ir lá. No remédio, você tem que tomar. Você está me entendendo nesta noite? Você precisa estender a mão. Lembra de Eliseu? Onde caiu o ferro do machado? Ali. Pegou um galho e jogou. Quando ele jogou lá, o ferro virou isopor e flutuou. O que Eliseu falou para o camarada? Estenda a mão e pegue. Estenda a mão e pegue. Ué, o mesmo Eliseu que fez o troço flutuar não podia ter feito o ferro ir direto na mão do cara? Negatófia. O impossível era chegar na margenzinha aqui, ó, a superfície. Isso era o impossível. Agora, o possível é pegar dali para cá. Isso eu não vou fazer. Dá licença, isso você também pode fazer. Estenda a tua mão. Amém? Faça o que você precisa fazer, que Jesus vai fazer o sobrenatural. Como diz o querido pastor Silas Malafaia, que eu admiro muito, ele disse o seguinte: Deus não move uma palha naquilo que você pode fazer, mas Ele move o universo todo naquilo que você não pode fazer. Por amor a você. Amém? Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Estenda a mão. Sabe o que significa? Exponha a tua deficiência. Ele chegou no meio, Jesus falou, agora estende a mão. A mão não estava curada ainda, estava atrofiada. Mas ele estendeu. Sabe o que significa? Ele teve que vencer a vergonha de mostrar o seu atrofiamento. Ele teve que vencer. É isso aí mesmo. De repente, o nosso milagre está na condição de expormos, de colocarmos à exposição as nossas debilidades, as nossas deficiências, os nossos atrofiamentos. É por isso que o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, doutora Sandra que eu diga,
faz o trabalho de psicoterapia no sentido de expor, de trazer à tona o que está lá dentro, atrofiando. É preciso colocar para fora o que está te atrofiando. Nesta noite, diante de Deus, coloque para fora. Exponha as tuas debilidades. Exponha os teus defeitos. Porque Jesus mandou ele estender a mão não para envergonhá-lo, mas para curá-lo, para honrá-lo na frente de todos. Em terceiro lugar, estenda a mão, significa ajude ao próximo. Amém? Muitas vezes, o nosso milagre depende de nós nos movermos em direção ao outro. Estendermos a mão ao outro. Não se enfurne nos seus problemas. Se envolva também com a dificuldade do outro. Porque é bem provável que você ajudando o outro, você consiga entrar num processo de terapia que vai te ajudar a curar os seus próprios atrofiamentos. Amém? Amém? Amém. Ajude o outro. Para encerrar, já são 9h10, eu vou encerrar, que é 9h15 que a gente termina, eu vou encerrar. Quarta atitude. E ele a estendeu. Fique em pé. E ele a estendeu. E a sua mão foi restaurada. Sabe o que significa? Em primeiro lugar, eu preciso me levantar, sair do comodismo. Segundo, vir para o meio da obra. Terceiro, estender a mão. Fazer a minha parte, expor meus defeitos. Ajudar os outros. Quarto, obedecer a palavra de Deus. Jesus disse, estenda a mão. Ele não ficou, não. Aí eu vou mostrar todo o meu alelume. Não vou, não. Não. Ele estendeu. Ele obedeceu. Não existe milagre sem obediência à palavra de Deus. Você precisa viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Porque na obediência Deus te dará a vitória. Na obediência Deus te trará o milagre. Na obediência Deus te trará a cura. Mas o versículo 11 diz que eles ficaram furiosos com a bênção daquele homem, com o milagre. Porque sempre alguém vai ficar furioso quando ver a nossa bênção. Sempre alguém vai ficar zangado com o nosso sucesso, com a nossa vitória. Sempre terá alguém. Na plateia da nossa vida tem gente torcendo por nós. E tem gente querendo ver a gente se danar. Mas o mais importante é que na plateia do universo está aquele que pode todas as coisas. E Ele está ao nosso lado. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não me importa se do outro lado da torcida está Satanás e os demônios. Porque eu já sei que eu sou do time de Jesus. E o time de Jesus não perde nunca. Não perde uma partida. Não perde uma batalha. Diga para quem está do seu lado: deixa que fiquem furiosos. A bênção é tua. E ponto final. O nosso milagre depende da posição que assumimos com relação a Jesus. O homem estava receptivo a Jesus e foi curado. Os fariseus não foram restaurados. Aquele homem possivelmente achou que aquele dia seria mais um dia de atrofiamento na sua existência. Mas Jesus fez a diferença e modificou a sua vida para sempre. Quem sabe você veio aqui nesta noite
achando que esta noite é mais uma noite em que você vai voltar para a sua casa com o seu atrofiamento, com o seu defeito, com o seu problema. Mas o tema da mensagem é o meu milagre. Nesta noite eu creio que o meu milagre chegará. Eu creio que o teu milagre chegará. Eu creio. Eu estava pedindo confirmação a Deus sobre essa palavra. E quarta-feira eu entrei no ônibus para o trabalho. E eu escutei que estava tocando uma música no som, no serviço de som do ônibus. Eu não escutava direito por causa do ronco dos motores, do motor. E quando deu aquela parada estratégica, que o motor abaixou o som, eu pude perceber qual era a música. E eu estava exatamente pensando: Senhor, será que é esta palavra que o Senhor quer realmente que eu traga na quinta-feira? Sobre o milagre? E quando eu escutei bem a música, mas foi de imediato, Deus falou comigo: aí está a resposta. A música era do André Valadão, Milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago, lá na cruz, me dá vitória. Nesta hora, no início desse ano eu fui ao meu médico. Muita gente aqui na igreja sabe que eu tenho um problema gástrico. E o meu médico disse: eu vou te pedir uma nova endoscopia com biópsia, porque nós precisamos saber se você ainda está com a H. pylori, que é uma bactéria terrível que pode inclusive gerar câncer. E eu já tinha feito um tratamento em 2009 pesadíssimo, de 8 comprimidos por dia durante 7 dias. 4 de manhã e 4 de noite. Tem gente que até perde a memória de tão forte que é o tratamento. Eu tinha feito uma em 2011 e tinha acusado que ela voltou, que ela tinha voltado a bactéria. E nesse período eu adquiri um problema de saúde, uma síndrome, que o mínimo antibiótico quase que acaba comigo. Eu disse: doutor, como é que se acusar? Como é que eu vou poder tomar aquele coquetel todo? Eu não vou aguentar, vou ter que ser internado. Ele disse: eu não posso fazer nada, eu preciso passar o exame. E ele passou. Eu fiz a endoscopia. E eu peguei o resultado da biópsia, eu não queria nem olhar, levei para casa. Na semana seguinte eu ia ser atendido pelo médico. E eu botei um pedido de oração aqui, pedi aos irmãos que orassem, os pastores que orassem por mim. E de vez em quando eu encontrava com uma irmã na rua: irmão, pastor, estou orando pela sua saúde. Falei: ora, irmã, que eu necessito, preciso. E um dia à tarde, eu coloquei a mão sobre a minha barriga, sobre o meu abdômen e disse: Senhor Jesus, eu creio que tu podes matar essa bactéria sem eu ter que tomar meio comprimido de antibiótico. Mas se for da tua vontade que eu passe por essa situação, eu sei que o Senhor vai me sustentar. Numa quinta-feira tocou o telefone
Eu estava no trabalho e eu atendi. Era minha esposa. E ela falou: Gilmar, eu não aguentei e olhei o resultado do exame. Eu falei: mas por que você fez isso? Não, eu olhei. Você já viu? Eu falei: não tive coragem. Eu vou deixar que o médico veja. E ela falou para mim: você está em pé ou está sentado? Eu falei: eu estou sentado. Ela falou: então está bom. Você tomou algum antibiótico? Eu falei: não. Ele está esperando o resultado para passar o coquetel para mim. Não tomei nada. Ela falou: então eu vou ler o que deu aqui no exame. Pesquisa para H. pylori. Negativo. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Aleluia. São 9h20, eu sei que passou um pouco mais do horário, mas eu não poderia deixar de fazer essa oração nesta noite. Todos os problemas acabaram, pastor? Não. Tenho gastrite ainda, deu no exame. Tenho a síndrome, ainda tem. Mas eu tenho fé que eu vou ficar curado em nome de Jesus. Mas o mesmo Deus que curou da bactéria não pode? Pode. Mas Deus às vezes é assim. Ele nos livra de uma situação, mas não nos livra da outra. Porque Ele ainda tem um propósito com aquela outra. Ele livrou Pedro da prisão, de ser decapitado no dia seguinte, crucificado, como Tiago foi decapitado. Mas Ele não livrou Pedro no final da vida de morrer crucificado de cabeça para baixo. Um dia Ele nos livra de algo, outro dia Ele deixa que passemos por algo. Deus é assim. E em tudo Ele é honrado, bendito e eternamente amém. Em tudo Ele é soberano. Mas essa mensagem tocou o seu coração e você tem um milagre nesta noite que você gostaria de receber. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E eu creio que hoje é noite de meu milagre. É noite do teu milagre. Eu creio nesta noite. Seja qual área for, Senhor. Eu não sei qual é a área que teu irmão, que o teu servo, que o meu irmão, que a minha irmã precisa de um milagre. Mas eu sei que o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus capaz de mudar diagnósticos. O Senhor é capaz de fazer qualquer coisa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que em breve nós possamos ouvir os testemunhos aqui dos milagres que vão acontecer na vida do povo que está aqui nesta noite. Pois eu creio que eles não vieram aqui por acaso. Vieram aqui porque o Senhor tem uma obra na vida deles. E eu creio que o Senhor vai cumprir. Em nome de Jesus. Não porque eu estou orando ou pregando, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós cremos, eu creio. E se você crê, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Eu queria, acabando o culto agora, eu sei que passou um pouquinho da hora. Nós tivemos um momento de homenagem, era natural que passasse um pouquinho. Mas eu queria que você não fosse embora sem antes vir aqui à frente e dar um abraço na família do irmão Roberto. Dizer assim, ó, estamos juntos. Conte com as minhas orações.
Se vocês quiserem, vamos na sua casa fazer uma oração, fazer uma visita, bater papo, orar. Queremos acolher vocês, como nós acolhemos o nosso irmão, enquanto esteve conosco. Eu estou dizendo isso que é uma palavra que o nosso pastor pediu que eu transmitisse a vocês. E eu estou sendo fiel ao que ele me pediu. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra. Amém.